Bom dia, paz do Senhor. O que eu trago para você nessa manhã, fruto daquilo que a gente recebe na madrugada, em primeira instância, no primeiro áudio, é algo extraordinário, porque o Espírito Santo apresentou um texto bíblico, Apocalipse 2, versículo 10. E ali ele foi empático. Está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas para que foi construída a coroa da vida? Para aqueles que amam a vinda do Senhor, anseiam pela vinda do Senhor, estudam a vinda do Senhor. Não importa o tempo, não importa em que geração. Paulo amava a vinda do Senhor, aguardava a vinda do Senhor. Há 2000 anos atrás, foi odiado por isso, desprezado por isso, porque a maioria dos religiosos queriam teologia de prosperidade e não teologia de redenção. E aí é um problema. O verdadeiro adorador ama a ideia de ver logo a face do Senhor. O falso adorador ama a ideia de ver a face da grana, do mammon, do dinheiro, da riqueza, da prosperidade. O Espírito Santo foi enfático, registra isso no coração. Então, ele vai falar com um filho adotivo de Herodes o Grande, Antipas. Ei, por meio de quem? Joana e Susana. Joana e Susana, lá no palácio de Herodes o Grande, tem a oportunidade de pregar para um filho adotivo de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, o tetrarca de Pérea. Ei, Herodes Antipas estava envolvido na morte de João Batista, estava envolvido no julgamento de Jesus Cristo. Herodes Antipas era o filho mais novo do rei Herodes o Grande. Sua mãe era uma samaritana, por nome Maltace. Ei, Herodes o Grande, ele tinha vínculo com Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Mas Herodes Antipas era o mais capacitado para governar. E também era o mais detestado pelo povo nessa dinastia herodiana. Herodes Antipas nasceu 20 anos antes de Cristo. Seu pai conheceu uma samaritana muito linda, por nome Maltace. Seu pai tinha 10 esposas. Mas a samaritana lhe deu um filho. Seu pai, Herodes o Grande, era edomita, um cidadão de Edom.
não era nem judeu. Sua mãe era judaica, samaritana. Então Herodes o Grande morreu. Deixou em testamento a divisão do seu reino entre alguns filhos. Herodes Arquelau ficou com a parte principal, recebendo a Judéia e Samaria e Idumeia. Herodes Antipas herdou a Galileia e a Pérea. E Herodes Filipe recebeu alguns territórios a nordeste do Mar da Galileia. Por conta dessa divisão fragmentada, alguns filhos de Herodes o Grande não receberam o título de rei. E Herodes Antipas ficou conhecido como Herodes o Tetrarca. Tecnicamente, um tetrarca era um governador que administrava a quarta parte de um reino. E também para se referir a um governante menor, governando a quarta parte de um reino. Então Herodes Antipas escolheu Séforis como sua capital. Acredite, essa cidade ficava entre Nazaré, onde Jesus foi chamado de Nazareno, e Caná, onde teve as bodas de Caná. Ali no meio ficava Séforis. Ele escolheu a capital, um lugar onde Jesus teve vínculo forte, Nazaré e Caná. Mais tarde, ele resolve construir uma cidade que era deserta, e ele começa a construir casas, negócios. A cidade ficou conhecida como Tiberíades. Sim. E aí ele resolve fazer de Tiberíades a capital do reino que ele tinha ganho. Pasmem, onde é que ficava isso? Junto ao Mar da Galileia, onde Jesus tinha vínculo. Então, ele ganhou um lugar onde Jesus tinha vínculo forte. Na Galileia, todo mundo falava de Jesus. Principalmente em Nazaré, porque ele foi chamado Nazareno. Em Caná, por causa das bodas de Caná. E ali, no Mar da Galileia, onde Jesus teve vínculo forte. Foi chamado de Galileu. Tem até louvor hoje. Galileu, Jesus, Jesus. Ei, existem vários evangelhos sinóticos escritos por outras pessoas que não veio parar na Bíblia. E Herodes Antipas é mencionado diversas vezes nesses evangelhos sinóticos. Ei, não confunda esse Herodes Antipas com seu pai, que é citado no episódio do massacre infantil em Belém, de 23 crianças. Ei, Atos dos Apóstolos fala de alguns Herodes, Agripa I, Agripa II, mas não tem nada a ver com Antipas. Ele não é citado em Atos, nem em Atos 12, nem em Atos 25. Ei, presta bem atenção. Herodes Antipas
que se tornou governador da Galileia, Lucas 3, verso 1, né? Nesse mesmo período, acabou por receber o governo da Judéia. Jesus tinha vínculo com a Judéia, com Belém. Olha só, esse Herodes Antipas, sendo linkado aonde Jesus foi forte. Ele foi linkado lá, mas quem mandava lá de fato era Pôncio Pilatos. Por quê? Porque Arquelau, seu irmão, foi deposto do cargo. Então Pôncio Pilatos não tinha colocado ninguém. E falou para Antipas: vem aqui, eu vou mandar aqui, mas tu fica aqui em segundo plano. Aí vendo. Então ele conheceu tudo de Jesus em Belém, em Jerusalém, na Judéia e na Galileia, em Nazaré, em Caná e ali no Mar da Galileia, Cafarnaum. Presta bem atenção no que eu quero te dizer. Presta bem atenção. Em Apocalipse 2, versículo 10, você vê Jesus falando para a igreja de Pérgamo: olha, vocês são elogiáveis, vocês são fiel a mim. João fala: vocês são fiel a Cristo, mesmo vivendo em um local onde está o trono de Satanás, que é a Turquia hoje, tá, gente? Um centro de idolatria e adoração ao imperador, na época, Calígula. Vocês não negaram a fé, mesmo diante do martírio de Antipas, uma testemunha fiel de Jesus. Ponto. Esse Antipas que a gente veio descobrir por meio da Sagrada Escritura, era filho adotivo desse Herodes Antipas. Ele adotou essa criança e ela foi educada por Joana e Susana no palácio de Herodes, em Jerusalém. Por isso ele volta para Jerusalém, o Herodes Antipas. Agripa é deposto, Pôncio Pilatos chama ele: ó, governa aqui também, mas eu que mando, mas você governa aqui. Ele adota uma criança, chama de Antipas, e Joana e Susana vai educando no cristianismo. Ele vira uma testemunha fiel, financia financeiramente com Joana e Susana os domésticos da fé, os cristãos pobres que não tinham o que comer, mas estava pregando o evangelho, mas tinha dificuldade para comer. Como ele era filho de Antipas, Herodes Antipas, ele começa a financiar com Joana e Susana quem tinha fome. Mais tarde, ele abre mão de ser alguém grande no palácio e vai lá para a Turquia, vai para Pérgamo, e ali começa a pregar o evangelho poderosamente. Recebe intimidade com o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, tem sonho, tem visão, tem revelação, tem experiência de audição, tem sobrenatural, ganha muita gente em Pérgamo por causa dele. A igreja de Pérgamo não negava a fé. Satanás estava ali direto, era o trono de Satanás, para matar a crente, para tentar gerar idolatria, adoração ao imperador Calígula, que estava ganhando uma fama
de ser promíscuo, de facilitar a vida sexual, Calígula. E estava ali, Antipas, fiel a Deus, combatendo esse mal. A idolatria e a adoração ao imperador Calígula. Ei. E Calígula queria que todos amassem no centro religioso, num templo que ele construiu para Zeus, todos amassem esses ídolos, Zeus, Asclépio e a ele mesmo. Ele queria ser adorado, Calígula queria ser adorado como Asclépio e como Zeus. E quem não adorasse, ele matava. O ambiente era hostil. Mas Antipas, fiel testemunha, continuou pregando. Alguém falava para Antipas: cara, você é filho de governador, você é rico, você é milionário. Você pode comer do bom e do melhor, viver do bom e do melhor, ter a melhor casa, a melhor guarda, a melhor segurança, melhor roupa, as melhores mulheres. Você pode ter a mulher que você quer, a grana que você quer, a casa que você quer, a roupa que você quer, o perfume que você quer. E você abriu mão de tudo isso para ficar pregando o evangelho para um povo que não quer. O povo não quer. O povo não quer. Mas um pouco que quer, já valeu a pena eu estar aqui. E se tiver que ser martirizado, morrer, eu morro, mas morro entre eles como mártir, não nego a fé. E foi o que aconteceu. Morreu, martirizado, mas não negou a fé. Então Jesus está falando para o povo de Pérgamo, o pouco. Ei, preste atenção. Eu sei que vocês não têm negado a fé como Antipas, meu fiel, não negou. Minha testemunha fiel não negou, vocês também não têm negado. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Olha só. Eu amo vocês. Era a terceira carta de 7 igrejas na Turquia, na Ásia. O pastor de lá recebia de Jesus orientação e revelação. Jesus tinha uma espada afiada de 2 gumes para a cidade de Pérgamo. E via o povo fiel perseverando em meio à perseguição. Só que o diabo, o que ele estava tentando fazer? Vou ter que ser astuto. Vou ter que usar crente bode, crente joio, para entrar com uma doutrina diferente, chamado por Deus doutrina de Balaão, com imoralidade sexual. Pessoas podendo fazer sexo sem se casar no cartório, podendo namorar, paquerar uma outra, transa, não deu certo, transa com outro, paquera, clima de paquera dentro da igreja. Fora da igreja as pessoas podiam paquerar, namorar, ímpio. Vou orar para Deus converter. E sexo direto. Doutrina de Balaão. Mas também os nicolaítas. Obras de pessoas que se diziam ser religiosas, mas eram promíscuas, com doutrinas promíscuas, permissivas. Então Jesus está cobrando: sejam como minha testemunha fiel Antipas.
Ei, não negue a fé, mas não fique desejando questões sexuais, sensuais. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Ei, os nicolaítas se vestiam sensualmente, sexualmente, cheios de imoralidade. As pessoas iam para o culto e ficavam olhando homens e mulheres vestidos com trajes sensuais. Clima de sedução, de paquera. Jesus está cobrando isso de Pérgamo. Meu servo fiel, Antipas, tinha muita grana, podia ter muita mulher, muitas casas, muitos posses, muitos bens, abriu mão de tudo isso. Fama, grana, poder, por amor a mim. O mesmo eu quero ver de vocês. Ei, se vocês mudarem, eu vou dar a vocês o maná escondido, o alimento espiritual que vai te servir para o sustento eterno. Vou te dar uma pedra branca, vou absorver seu pecado. Você terá um verdadeiro relacionamento com Deus. São promessas. Ou seja, uma Bíblia revelada, como essa que eu estou te revelando, é um maná escondido que Deus dá para quem entende que tem que lutar contra o desejo concupiscível carnal, sexo, sensualidade, pecaminosidade. Entendeu? Pornografia, adultério, homossexualismo. Ei, são promessas de nos entregar a coroa da vida. Que coroa é essa? Aquela que foi construída para quem ama o arrebatamento da igreja, para quem ama a sua vinda. Paulo falou isso. O Espírito Santo foi bem claro. Se Antipas, que já nasce rico, com poder, fama e grana, podendo ter a casa que quer, a mulher que quer, a grana que quer, abriu mão de tudo isso, foi embora para bem longe disso, só para pregar o evangelho todos os dias, orar, louvar e pregar, orar, louvar e pregar, ser fiel até a morte, e morreu. Aí vem o Espírito Santo e fala: estou te pedindo tudo isso para que tu seja fiel até a morte. Só que o risco de você não morrer e sim ser arrebatado é gigantesco. Gente, é muito forte essa revelação. Eu espero que vocês tenham compreendido o que Deus te pediu com essa revelação. Que você seja comparado, assemelhado, não só a Jesus Cristo, não só a Paulo, mas também a Joana, Susana e Herodes Antipas Júnior. Antipas Júnior, filho adotivo de Herodes Antipas, que era rico, bonito, imponente, com poder, com fama, com grana, podendo fazer uso disso nas melhores casas de praia, casas de campo, casas internacionais, fazendas, sítios, chácara, pomar, com as melhores mulheres. Felicidade no amor, felicidade na saúde, felicidade na justiça, felicidade nas posses, né? Felicidade nos bens. Poderia ser feliz em todas as áreas, mas abriu mão de tudo isso para ser feliz com Jesus, sendo perseguido, sem grana, sem fama, sem poder,
sem nada, sem mulher, sem nada, só orando, louvando, pregando, sendo perseguido, passando por todo tipo de deserto, vale, tempestade, redemoinho, vento contrário, até ser martirizado, morto, e aguardar o arrebatamento, como eu e você estamos aguardando, em função de estarmos também assim, não se importando para grana, fama e poder, sexo, sensualidade, vaidade, promiscuidade, soberba. Vamos ser fiel até a morte. E de repente a morte nem nos encontra. Seremos arrebatados vivos. Para onde está Joana, Susana, Herodes, Antipas, Júnior, o filho adotivo, Jesus, Paulo, os apóstolos, os discípulos, os mártires, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os levitas, os reis, todos que foram fiel até a morte, e vão receber juntos, todos juntos, a coroa da vida, preparada para quem ama a ideia de ver Jesus já, o mais rápido possível. Ricardo Luiz.